Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos preparou para nós, meu Deus. Senhor, tu és o Deus dos novos começos e das novas oportunidades. Eis-nos aqui mais uma vez, meu Pai. Mas alguns minutos estaremos aqui, meu Pai, aprendendo mais um pouquinho da tua palavra. Jesus, Pai nosso que estás nos céus, tu és maravilhoso demais, Paizinho. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo ar que respiramos. Te agradeço, meu Pai, por todos os órgãos do nosso corpo que funcionam perfeitamente. Obrigado, Jesus, pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor. Enfim, meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos concedeste. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco mais um dia que o Senhor preparou para nós. Fique conosco, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Senhor, muito obrigado. Fique conosco. A oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Hoje tem dois títulos. Duas passagens hoje. Aí eu vou falar um pouquinho aqui. Quando Paulo foi, a viagem de Paulo, para ir para Roma, todo o sofrimento dele, entendendo? Olha aqui. Agora, se vocês tiverem com mais tempo aí, vocês lêem todo o capítulo 27 e 28. Aqui eu vou ler só partezinha aqui, depois eu vou voltar para outra passagem. Capítulo 27, no versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Artigo 9, que é o perigo da viagem. Os perigos da viagem. Amém? Depois de muito tempo, tendo se tomado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo. Paulo avisava as pessoas, hein? Dizendo-lhe: senhores, veja o que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga e do navio, mas também da vossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto do que ao mestre do navio, do que a de Paulo. Não sendo o porto próprio para hibernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar ao inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejava, levantar âncora e forem costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois sem sabear do lado da ilha, um vento chamado Euraquilã. Até aqui, irmãos, essa viagem, quando começou essa viagem, Paulo avisou para o pessoal que não era para viajar naquele dia, teria tempestade e tal, mas o pessoal dava mais crédito ao piloto, né, do que a Paulo. Eles falavam assim: Paulo entende de Bíblia, ele não entende de navegação, ele entende de Bíblia. Aí foram para a viagem. Naquele barco, irmão, depois vocês vão ver para você ver, no capítulo 27 e 28 todinho. Naquela viagem tinha 276 pessoas a bordo. Paulo avisou, não era para ir. Aí foram. Nessa viagem aconteceu de tudo, tá? Aí, lá no capítulo 27, no versículo 3, olha você ver, tendo Paulo ajuntando e atirado na fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão dele. Entenderam? A cobra foi, mordeu a mão de Paulo. Paulo sacudiu ela assim, e mandou ela no fogo de novo. Tá? Quando os bárbaros viram a víbora pegando a mão dele, né, disseram uns aos outros: certamente esse homem aí é assassino, porque salvou do mar, e a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo
fez assim, né? E mandou a cobra lá no fogo. Não sofreu dano nenhum. Mas ele esperava que ele viesse a inchar. O pessoal pensou que a mão dele ia inchar, né? E ao cair, ele pensava que ia inchar e ia cair como morro. Mas depois de muito, esperava, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia a ser ele um Deus. Nada que aconteceu com ele. A cobra mordeu, ele fez isso, chutou a cobra lá. O pessoal no começo ficou falando mal dele. No final ele falou, parece um Deus, nada acontece de mal para ele. Aí, irmão, vai para você ver. Quando você está na presença de Deus, olha, Deus acaba a tempestade. Todos nós passamos por tempestade, todos nós. Senhor, por que pereçamos? Tá? O crente não está afastado da presença de Deus, tá? Crente afastado passa por tempestade. Na tempestade, não procura culpado. Quando você está na tempestade, não procura culpado, não. Busque soluções. Na tempestade, abandone o medo, porque o medo gera pânico. O medo gera contrário. O medo é o contrário da fé. Onde tem medo, não tem fé. Na tempestade, abra os olhos para ver a intercessão e as decisões sobrenatural de Deus. Na tempestade, você precisa lançar sua âncora. Irmãos, está fazendo esse estudo comigo aqui? Se não tem santidade nos púlpitos hoje, por exemplo, não tiver santidade nos púlpitos, não haverá santidade na nave, tá? Da igreja, por exemplo. Tudo começa no púlpito. A santidade é o Senhor, santidade é o Senhor. 3 vezes a gente fala, santidade é o Senhor, santidade é o Senhor. Antigamente, irmãos, quando o pastor pregava, as pessoas se convertiam e aceitavam Jesus. Hoje, as pessoas preferem afastar, sair da igreja, mudar para outra igreja, está entendendo? E, olha, quero mais falar agora, irmãos, lá na passagem de Marcos 4, abra conosco aí. Jesus acaba a tempestade. Marcos 4, no versículo 35. Irmãos, que coisa linda. Só nesse texto aqui, é do versículo 35 a 41. Alguns versículos só, tem 4 promessas. As promessas começam com a letra P. Presta atenção, hein? 4 promessas. Promessa começa com a letra P. Tá? Vai fazer isso aqui, eu falei, gente, que coisa linda. Vou levar para os meninos mesmo. Marcos 4, a partir do 35. Olha, Jesus aqui pela minha Bíblia está, Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. E ele, despedido da multidão, levava assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou, e fez grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? É uma pergunta, né? Por que somos assim tímidos? Como o que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, 4 promessas, tá? Eu tenho 4 promessas aqui, só nesse versículo, nesse capítulo aí. As promessas, olha, tudo uma letra P. A primeira promessa, irmãos, passemos
no versículo 35, olha, passemos para o outro lado da margem. Essa é a primeira promessa, tá? É a promessa, passemos para o outro lado. A segunda promessa, irmãos, a presença de Jesus, eis que estou convosco. Quando Jesus estava na polpa, né? Primeira promessa, passemos, P. Segunda promessa, P também, polpa, tá? Quando Jesus estava no polpa do barco, dormindo. A terceira promessa, não te importa que pereçamos, outra promessa, pereçamos, a paz de Jesus estava dormindo, e Marcos, tá vendo? Lá no barco, não importa que pereçamos. Olha a última promessa aí, e versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros, quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este? Irmão, olha que eu preparei. Quem é esse? Este é a luz do mundo, a alegria da semente, a alegria, é a semente da luz da mulher. Quem é este? O nome santidade. No Velho Testamento se chama Jesus. Quem é este? Salvação do Cordeiro da Páscoa. Quem é este? Nossa justiça. Quem é este? É o maná que desceu do céu, a água que brota na rocha. Quem é este? Na terra, na coluna de fogo, na coluna da nuvem. Quem é este? Este é o pão da vida. Quem é este? É a luz do mundo. Quem é este? É a porta das ovelhas. Quem é este? Ele é o bom pastor. Quem é este? Ele é a ressurreição e a vida. Quem é este? Ele é o verdadeira vida. Quem é este? É a videira verdadeira. Quem é este? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é este? Ele é o Cordeiro que ressuscitou. Quem é este? Ele realizou muitos milagres. Quem é este? Ele é o cabeça da igreja. Quem é este? Ele é o dono da igreja. Quem é este? Protetor da igreja. Quem é este? Este glorioso Redentor. Ele é o Messias Cristo. Quem é este? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é este? É o Alfa, é o Ômega, é o princípio. Quem é este? Esse é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa herança. Quem é este? Este é a razão da nossa vida. Quem é este? Este que foi cuspido, espancado, morreu na cruz por nós. Quem é este? Este que está de volta para o céu em glória. Quem é esse? Esse é aquele que vai voltar. Quem é este? Esse é a noiva da igreja. Este é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Quem é esse? Está dizendo para nós não ter medo, que precisa ter fé. Amém? Ô irmão, fazendo tudo isso aí, a gente chegou ao seguinte. Eu tinha preparado duas. Mas você vê, só na Bíblia a gente vê falar das pessoas murmurando mesmo. Não sei se já comentei com vocês aqui. Lá no Haiti, os cultos lá, eles demoram. As pessoas cultuam de 4 a 6 horas, o culto deles. Haiti, lá em Palhoça, de 6 às 8 horas. Nos países, lá na África, os cultos são 12 horas de culto. Tem irmãos lá que viajam até 100 quilômetros para chegar lá, 12 horas com o Senhor, e dançam, entendeu? Tudo a presença do Senhor. Aqui no Brasil, nós temos 1h30 de culto, né? A maioria das igrejas, é isso, 1h30 de culto. Às vezes a gente chega atrasado, sai mais cedo, a gente vai no banheiro toda hora, né? Vai lá beber água e tal. E, gente, como é que pode? Eu acho que hoje, 1h30 de culto no Brasil, eu ainda acho muito pouco, tá? Os cultos deveria ser muito mais. Aqui, olha para você ver. Quando você pega a ilustraçãozinha simples, mas quando você pega um porquinho, você pega ele, dá um banho nele de sabonete, lava ele todinho, lava esse porquinho, passa o melhor perfume, coloca a luvinha na mão, nos pezinhos, coloca ele
Aí, irmão, quando você solta ele, para onde vai voltar? Pra lama. Para não. Está entendendo? Quando nós para a presença do Senhor, está vendo? Deus tira tudo aqueles pecados, aquelas coisas da gente, e deveríamos nunca voltar de novo para a lama de novo, né? Fazendo as coisas erradas e tal, entendendo? E acho que eu deixei ele em casa ontem, que vai preparado para vocês. Irmãos, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. E vamos agradecer a Deus, esses poucos minutinhos que estamos aqui. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou, meu Pai, durante toda a semana.